todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia, aqui na Matriz Santo Berto, e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim, profissão de fé. Pois bem, estamos adentrando, iniciando o 11º artigo, Resurrecti Carnis Resurrectione, ressurreição da carne. Bem, vimos até agora todos os artigos e eu já mencionei lá nos primeiros quadros que o artigo é dividido, o credo apostólico é dividido em 12 artigos, né? Mas mas pode ser classificado também em 3 partes, né? E essas 3 partes referente a cada uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? No entanto, eu ousaria dizer, né? Isto não é um consenso da Igreja, mas uma análise de minha parte, vamos dizer assim, uma quarta parte. Por quê? Porque esses 3 últimos artigos, né? Ou vamos dizer assim, do 9º artigo, né, a Santa Igreja Católica, né, a remissão dos pecados, o 10º artigo, e este, por sua vez, né, a ressurreição da carne e o último, a vida eterna, eles se referem-se exatamente a nós, a nossa salvação. Portanto, podíamos dizer uma quarta parte, né, que especifica a nossa salvação, o processo da nossa salvação. No entanto, como isso se dá pela força do Espírito Santo, então convém deixá-lo classificado como referente à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Mas, como sabemos, tudo é feito com as 3 pessoas em conjunto, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, a importância da ressurreição da carne para a nossa fé não costumamos dar a importância devida, ou a nossa vã filosofia não reconhece de fato essa importância, até porque parece-nos, como é que se diz, um tanto difícil de entendê-la, né? Mas, como diz São Paulo, né, se Cristo não ressuscitou, se nós não vamos ressuscitar, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Portanto, a ressurreição da carne é algo importantíssimo para a nossa fé. É, bem dizer, algo basilar, um pilar, vamos dizer assim, como todo credo, né? Por isso que ele é um item importante do credo apostólico. Pois bem, ressurreição da carne, né? Mas vamos dizer por que carne, né? Isaías, o profeta Isaías já dizia em seus escritos, né? Toda carne é feno, isto é perecível, passível de corrupção, né? E ao mesmo tempo, né, o Evangelho de João, né, no prólogo, lá, já no início do seu Evangelho, ele diz: e o Verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. Portanto, o que quer dizer carne? Seria carne de boi, carne como alimento? Não, obviamente carne é algo que se refere aos nossos corpos. Mas por que dizer carne, então, né? Porque carne é carnal, né? Porque se dizer corpos pode ser algo que, vamos dizer, uma pedra, um corpo rochoso, né? Mas a nossa carne é o corpo que reveste a nossa alma, né? Então, os profetas fizeram questão, e os evangelistas fizeram questão de referir-se à carne como sendo o nosso corpo, que é passível de ser corruptível, né? Então, por isso que se diz, né, é necessário se revestir da corrupção para morrer e então se revestir da incorruptibilidade, né? Pois bem, então a ressurreição da carne são a ressurreição dos nossos corpos para a vida eterna. Bom,
Há provas muito, há exemplos, né, nas Sagradas Escrituras, né, como Eliseu e Elias fizeram, ressuscitaram corpos, né, para nos mostrar que isso é possível, né. Vários santos ao longo da história da igreja chegaram a ressuscitar para nos mostrar, né. O próprio Cristo ressuscitou pessoas, né, como Lázaro, né, justamente para nos mostrar de que isto é possível. A ressurreição da carne é possível, né? E isso é comprovado, então, nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, mas, obviamente, no Novo Testamento, que é a plenitude de Cristo, isso se dá de uma forma mais clara. Mas existem os argumentos que competem à razão natural para entendermos isso. Bom, vamos, então, a análise de uma simples semente, né? Até porque Cristo fala o grão de mostarda, né? Justamente para dar essa intenção de significado, né? Mas uma semente de uma planta qualquer, ela é plantada embaixo da terra, né? Coberta da terra, os vermes, né? Todas as intempéries, todas as ações do calor, do frio as minhocas, os vermes que ficam ali rondando até que a semente morre, mas ela dá origem à planta, à muda. Então a ressurreição dos corpos é exatamente isso, é a morte da semente para que então a verdadeira vida, que é a planta, né? O objetivo final de uma semente é uma planta, é ser uma planta, né? Então assim são os nossos corpos. Nós vamos morrer nesta vida, mas para viver a verdadeira vida, né? A vida eterna. Bom, esta seria, né, um exemplo natural, mas a razão natural filosófica, a nossa razão, o nosso intelecto, pode compreender isso de uma seguinte forma. Nós sabemos que a nossa alma é imortal, né? Deus criou a nossa alma à sua imagem e semelhança, né? Tanto que tipo, assim como ele morreu e ressuscitou, também vamos morrer e ressuscitar, porque somos imagem e semelhança de Deus, logo Cristo, nosso Senhor, é Deus. Então, também vamos fazer o que ele fez também. No entanto, nós podemos dizer que essa condição, a nossa natureza, a alma, ela necessita do corpo, pois a alma é o que dá forma ao corpo, né? Então, se a gente morresse, o nosso corpo, vamos dizer assim, fosse eliminado, evaporado, a nossa alma ela precisa do corpo, né? Por isso que às vezes tem exemplos de pessoas que perdem membros dos seus corpos e num primeiro instante ainda sentem eles, mas embora não está ali, mas sente, né? Esse é um fenômeno que a alma dá forma ao corpo, né? A alma precisa se acomodar ao corpo, né? Por isso que essa condição antinatural da alma apartada do corpo no momento da morte, ela é uma condição antinatural, então ela não pode ser eterna. Então, há de haver a ressurreição dos corpos no juízo final. É necessário haver. E bom, todos os corpos ressuscitarão, tanto os bem-aventurados como os maus, todos serão ressuscitados. Só que haverão aqueles que ressuscitarão para uma condenação, enquanto aqueles que ressuscitarão para o deleite da vida eterna. Pois bem, eu desejo que vocês reflitam sobre a ressurreição da carne e eu desejo um bom domingo, uma boa semana. Pace in Domini Onimus, a paz do Senhor para todos. Amém.